Olá, sou o Anderson. Nós lançamos uma competição, um desafio na internet para fazer insetos. E eu vou fazer um inseto aqui explicando da maneira mais simples. E eu também dou aula de História da Arte. E eu vou dar uma explicação de um inseto, que vou fazer os dois papéis juntos. É um inseto do Egito. Ele foi considerado um deus no Egito, o escaravelho. E o início do escaravelho é uma... Eu sempre tento fazer a explicação de maneira simplificada. Então aqui eu tenho uma letra U para fazer o corpo base do escaravelho. E eu faço novamente uma letra U, porém mais aberta, de cabeça para baixo. Esse aqui é um esboço simplificado do escaravelho. Aqui eu também tenho, novamente, a letra U, só que totalmente aberta. Na parte central dele eu tenho uma curvatura e eu faço parte da frente do corpo do escaravelho. Para as patas laterais, novamente eu tenho a letra U. Como eu disse, eu sempre vou tentando fazer de maneira que fique o mais simples possível, com figuras padrões que a gente sempre usa. Aqui eu tenho um S invertido e eu tenho novamente. Agora o U aqui, ele vai ser mais largo em cima, mais fino embaixo. Serão 3 em sequência. Ou você pode fazer 3 triângulos também, não tem problema nenhum. Esse aqui é um tanto quanto diferente, ele tem 3 partes. Como se fosse um coração e mais uma parte. E a última parte da sua pata. Isso a gente vai repetir o processo em todas as patas. São 6. Então, novamente, eu peço sempre que observe a questão do ângulo. Cada uma delas vai ter um ângulo diferente. Essa aqui é uma mais próxima ao corpo. E aqui eu tenho o U novamente, só que com ele fechado. Agora um U invertido. Vou ter a parte menor, outro U, que eu fecho com aquele que eu disse com 3 partes. Parece uma flor. E uma patinha. A última pata do lado esquerdo do escaravelho. Mesmo esquema, um U colado ao corpo e uma letra sinuosa, um movimento sinuoso, aparentemente um S. Novamente. E eu repito esse mesmo processo, observando que eu tenho que fazer mais ou menos na mesma direção, senão vai parecer que o inseto está torto. Então eu posso tracejar linhas e essas linhas vão me orientar ao posicionamento da pata, o início da pata do outro lado. Mesmo esquema. Começo fazendo uma letra U voltada para o corpo, faço um S aproximado ao que está lá, não precisa ser idêntico, porque ele pode estar em movimento diferente. E novamente eu faço um U menor e um que parece uma flor. Observa que não ficaram de alturas iguais. Não é importante que fique, não tem necessidade de que fique idêntico. Aqui eu também tenho as antenas dele, são vários Os pequenos, que depois eles vão se transformando naqueles Us padrões, ou com uma gota, que ele tem a parte de cima maior. Eu não estou falando ainda da parte histórica, porque inicialmente eu quero fazer a explicação do desenho e depois eu vou explicando como funciona na mitologia egípcia, né? Qual o simbolismo que eles tinham. Eles eram simbolizados por um deus. Eles eram considerados um deus, o Keper. Esse deus, ele era o deus do dia e da noite.
E ele era o Deus que levava o sol e trazia de novo. O Deus Keper, ele também tinha uma outra função, pelo menos os egípcios acreditavam nisso. Eles acreditavam que o Keper, quando você morria, eles faziam uma escultura do escaravelho e eles colocavam sobre o coração, ou com o nome do cadáver, ou com um salmo, uma oração, que é a oração 30 do Livro dos Mortos. É uma oração inteira. Eles acreditavam que o escaravelho, deixa eu interromper um instante, eu normalmente faço uma linha central só para ter uma divisão de onde vai ficar a divisão das asas dele aqui. Ele tem uma dobra aqui. E aqui eu puxo a linha central até embaixo, reta mesmo. E eles acreditavam que o Deus Keper, ele ressurgia de si próprio. Ele não precisava de fêmea. Ele não tinha gênero. Ele era acreditado que ele era um Deus que vinha de si próprio. Por que eles acreditavam isso? Não sei se vocês conhecem muito o escaravelho, mas ele é um inseto que ele faz bolinhas de fezes, né, de cocô, e ele carrega aquilo para um lado e para o outro para colocar os ovos dentro das fezes. E eles vão ficar chocando. Então eles acreditavam, eles não tinham essa noção, eles acreditavam que ele surgia não somente do nada, mas do órgão das coisas decompostas. E como eles tinham uma coisa muito grande com a ressurreição, eles acreditavam que aquele não era um novo ser, e sim um outro ser ressurgido. Por isso que o escaravelho ele tem esse poder na religião egípcia, no período egípcio. Então aqui está só o esboço, eu queria deixar bem frisado, foi só o esboço. Uma letra U, outra de cabeça para baixo. Aqui não é bem uma letra U, mas é como se fosse um patamar. E aqui eu venho fazendo as ondulações para marcar a antena dele. Expliquei que é uma letra U de cada lado para fazer o corpo, e o escaravelho está aqui. Como eu sempre falo para início de desenho, sempre usar um lápis seco. É um HB que eu usei de início, vou anotar aqui ao lado. Então, para esboço, eu utilizei o HB. E agora eu vou começar a sombreá-lo. Eu vou dar início com um 2B. É um lápis que não é tão macio e eu consigo fazer umas camadas bem claras, e essa é a intenção inicial. Então aqui, para fazer o formato dele, não sei se vocês lembram, mas eu disse que vocês poderiam utilizar a direção. Então olha só com a direção do lápis eu começo a colocar ele em diagonal, utilizando bem a ponta do lápis. Eu já começo a fazer um volume. Então eu vou alterar esse padrão agora. Eu vou fazer ele deitado. Então eu vou ter a parte superior do corpo do escaravelho em diagonal para um lado, na diagonal oposta para o outro. Aqui eu vou deixar umas áreas em branco porque eu quero fazer umas luzes. Aqui eu vou acentuar agora a linha central da parte entre uma asa e outra, porque eu preciso que ele tenha destaque. Como eu estou começando a sombrear, eu não posso simplesmente remover o desenho. Você vê que eu não apaguei as linhas de apoio para uma pata e outra. E como eu sabia que eu ia escurecer, não tem necessidade de efetuar para eu apagar, não tem necessidade alguma. Aqui eu tenho... Eu não gosto de contorno do desenho, eu sempre escureço e esfumo ele para dentro. Principalmente porque aqui eu vou colocar uma sombra bem clara toda a volta do escaravelho para ter um destaque. Eu, em vez de passar assim com o lápis, eu também posso pegar, na outra aula eu comentei, eu posso pegar um esfuminho sujo e fazer a sombra dele toda na parte de baixo do corpo.
Toda a parte que eu acho que vai ter sombra, por motivo ou do corpo ou das patas, eu venho com a ponta do espuminho e já coloco. Você vê que ele já dá um certo destaque. E agora eu venho efetuando um disfarce dessa marcação para dentro. Eu posso efetuar essa marcação não somente com o grafite, mas também posso efetuá-lo com o espuminho. Eu já venho lançando um certo degradê, onde eu já imagino que fique mais claro, mais escuro, para que eu obtenha volume. Aqui eu fiz uma rachura, e eu vou efetuar essa rachura ao contrário para o outro lado também. Novamente, escuro na ponta, clareando para o centro. E novamente escureço. Então eu faço um degradê em ambas as direções. Espero que vocês já estejam vendo bem. Agora já está bem definido, né? Consigo enxergar com uma nitidez maior. Eu comentei que o escaravelho ele era colocado no local do coração. Os egípcios acreditavam que o coração, quando você morresse, ele contaria tudo de mal que você fez na terra. E o escaravelho não ia deixar ele falar isso. Ele ia ser um péssimo advogado, né? Aliás, o escaravelho seria um ótimo, mas o coração um péssimo. Então o que eles faziam? Colocavam o escaravelho e ele não ia depor contra. Então seu coração não ia depor contra você quando você morresse. Ó, observa aqui que eu estou fazendo sombras ao lado, deixando mais claro para o meio. Quase um contorno, mas eu disfarço com a sombra. O Kepler também existia uma escultura, não sei se vocês conhecem as esfinges, né? Claro que todo mundo conhece, porque é a escultura mais conhecida, acredito, somente perde para as pirâmides com relação ao conhecimento do Egito, né? A esfinge, ela é um animal com uma escultura com várias partes de animal. Isso era muito comum na cultura egípcia. Existe o deus Kepler, e ele tem a cabeça de um escaravelho. E é um dos deuses mais poderosos, assim, por dizer. Que ele tem o dom da vida e da morte. Ele traz o dia e traz a noite. Então ele é um dos deuses mais poderosos. Engraçado que não ouvimos muito falar. Acho que todos vão lembrar dos escaravelhos pelo filme A Múmia, quando eles aparecem e comem alguns seres humanos por inteiro, sobra somente o esqueleto, né? Ele é como se fosse um carniceiro. Então eu vou começar a efetuar as sombras sempre de borda, deixando clarear para dentro. Acredito que a maioria já esteja vendo. Com o lado esquerdo está quase todo sombreado, e eu vou começar do detalhe aqui. Eu vou primeiro sombrear, passar o esfuminho em toda a área do escaravelho, de corpo, pernas, deixar o mais próximo de pronto possível, porque eu não quero que minha mão fique, depois que eu tiver com isso aqui sombreado, fique apoiando em cima e eu acabo manchando esse lado da mão e eu acabo sujando o desenho inteiro. Então sempre que a gente for sombrear, quem é destro, sombreia sempre da esquerda para a direita. E quem for canhoto, claro, da direita para a esquerda. Iniciar. Quando você não puder fazer isso, você usa uma folha. Coloca uma folha embaixo da mão e aí você começa a efetuar as sombras com a mão apoiada. E aí você não cria uma mancha e você não borra
ou borra menos o possível o desenho. Para a gente ter noção de como o escaravelho era importante, o Tutankhamon, ou Tutankhamon, bom, para mim depende, você pode pronunciar da maneira que você quiser, desde que você saiba quem é. Na frente ou dentro da tumba dele foi encontrada uma escultura, eu vou pedir para colocar a imagem aqui, e essa escultura era de um escaravelho, né? Aliás, mais de um. Pra gente ter ideia de como era importante na cultura deles o escaravelho. Você fala, bobagem. Não, hoje em dia nós temos não insetos, mas hoje tem gente que cuida melhor dos cães do que de pessoas. Preferem até. Não vou mentir porque algumas pessoas eu também prefiro meus cães do que de algumas pessoas também. Mas na época era costumeiro. Olha aqui, ó, eu alterei a pega de mão. Eu estava usando só a ponta do lápis, agora eu vou usar o lápis por baixo da mão, que é para ter uma área maior de contato e efetuar uma sombra, para ter um destaque maior no meu escaravelho. Então eu tenho uma menor marcação, eu não deixo muita marca agora. E de novo eu retorno com o esfuminho. E aí eu vou ter todos os detalhes sem marca. Eu vou ter ele mais liso possível. Já vou ter uma luz rebatida aqui embaixo. E vou ter ele já com mais volume. Olha, observa como é que esse lado já tem um volume maior. E o outro lado está meio plano ainda. Então eu vou efetuar de novo a sombra aqui desse lado, para obter mais destaque. Aqui, como é uma área menor e eu quero mais detalhe, eu já uso posição de mão diferente, né, como se eu estivesse desenhando. Rachuro em alguns momentos. Aqui a sombra, eu começo com ela embaixo, escura, clareando para cima. O lado esquerdo eu estou deixando um pouquinho mais escuro. E eu começo a ter destaque de uma por uma. Quando começa a ficar maior, eu dou uma suave sombreada do outro lado, que eu ganho destaque também. Aqui a luz vem da frente para cá, então vai observar que ele tem sombra de ambos os lados, né? Aqui na parte interna, aqui na parte externa. Então já tenho a anteninha pronta. Vou acabar de fazer o esfumado aqui.